Todos. Desatadora dos nós, a gente ainda... Boa tarde novamente a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Eu peço ao companheiro Marcelo que silencie. Pode ativar seu som. Ok, ativei. Obrigado. Hoje, dia 12 de maio de 2021, estamos mais uma vez iniciando a reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca. O nosso palestrante Marcos de Almeida Lima já está na sala. Esse período do Rotary tem o lema "O Rotary abre oportunidades". O companheiro Marcelo consegue passar aquela apresentação inicial na tela para colocar para todos? Um momento. Essa é a canópula do Rotary Tijuca, a qual tem a nossa bandeira nacional ao centro. O presidente de Rotary Internacional nesse período é o companheiro Roger Knack, do Rotary Club de Herzogtum-Lauenburg-Moulin. A nossa governadora do distrito 4571 é a companheira Cassima Timone Góes Campanha. E eu, Gustavo Fontoura Creton, estou presidente nesse período no Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca. Então, para iniciar oficialmente a nossa reunião, eu tocarei o sino e peço uma salva de palmas à nossa bandeira nacional. Como é de costume no nosso clube... Opa, conseguiu? Consegue botar Essas questões de internet não são fáceis, não. Sem problema. Isso. Obrigado mais uma vez. Então, como é de costume do nosso clube, eu passo a palavra à companheira Amália para que dê o brado do Tijuca. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca pode. É bom pra valer. Valeu. Amália também. Obrigada, estava com saudades, viu? Obrigado, Amália. Nada, presidente. Iniciando mais uma etapa de nossa reunião, eu já vou fazer a apresentação do palestrante de hoje e depois, logo em seguida, passo a ele a palavra. Lembrando que a quem chegou depois do meu aviso, para deixar registrado no chat a sua presença, por favor. O palestrante Marcos de Almeida Lima, ele é advogado especializado em Direito Ambiental, mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Rio de Janeiro, membro da União Brasileira de Advocacia Ambiental, ex-secretário de Meio Ambiente da cidade de Petrópolis, na Serra do Estado do Rio, ex-presidente do INEA. Depois você pode, Marcos, depois você pode dizer para a gente, eu não quero falar o que é INEA, Instituto, vai que eu erro, né? E também ele é ex-membro do CONAMA. Então, com a palavra, eu já deixo com o nosso palestrante, Marcos de Almeida Lima. Muito obrigado por compartilhar conhecimento, Marcos. Bem, boa tarde a todos. Obrigado aí, presidente, pela introdução. INEA é o Instituto Estadual do Ambiente, né? É o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é o braço executivo da Secretaria Estadual do Ambiente. Tá? E eu tive a honra de servir a essa instituição que ela é, vamos dizer assim, descendente da antiga FEMA. Tá? Então, eu tenho muita honra aqui. Inclusive, aproveito para me referir a alguns colegas aí que tiveram comigo no órgão e que estão aqui presentes, né? O Quirino, estou vendo Zé Luiz, enfim, tem várias pessoas aqui que estão me dando a honra da sua participação. E, em especial, né, como foi levantado aqui o nome dessa senhora, por quem eu tenho enorme admiração, que é a doutora Vitória Braille, né? A doutora Vitória Braille foi uma das fundadoras da FEMA. Então, ela tem muita história para contar. Inclusive, presidente, eu tomei a liberdade aqui de, no chat, eu coloquei um link para um vídeo no YouTube, onde eu fiz uma entrevista com a doutora Vitória Braille, e ela tem muito a contribuir para a história que eu vou contar agora, né? Então, quem quiser depois se aprofundar um pouquinho mais na história da gestão ambiental pública no Estado do Rio de Janeiro, eu convido para que assistam esse vídeo que eu coloquei o link aí no chat. Okay? Então, sem eu problema. agradeço. A questão do chat, o Marcos, é que depois ele pode se perder quando a reunião acabar, mesmo a gente gravando a reunião. Depois você me passa que eu repasso também para as pessoas. Desculpa. Tudo bem, tá ótimo. De qualquer jeito, é o canal Marcos Lima Ambiental no YouTube. Quem quiser procurar tem essa entrevista e várias outras, para quem se interessar pela história da gestão ambiental pública no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, finalizando os agradecimentos aqui, presidente, eu quero agradecer aí, obviamente, ao Rotary pelo convite, né? Fico muito honrado, né, de participar, de compartilhar meus conhecimentos aqui com essa entidade, né, de tanta relevância, né, e tanta importância histórica no nosso país. Quero agradecer aí também a ANAGEA, Associação Nacional dos Gestores Ambientais, que ajudou também a divulgar e que está sempre apoiando aí os eventos que eu participo. E as secretarias do meio ambiente dos municípios, de modo geral, do Estado do Rio de Janeiro, que também, a quem também eu estou sempre apoiando, enfim, ministrando aulas, e que também estão representadas aqui por alguns colegas que eu já estou vendo aqui no grupo. Bem, feitas as apresentações, eu gostaria de começar levantando... Eu não sei, presidente, sou eu que vou colocar a apresentação na tela? Ou como é que ficou combinado isso? Você costuma dominar essa plataforma? Sim, eu uso frequentemente o Zoom para dar aula, então não tem problema nenhum. Se quiser, eu posso compartilhar daqui mesmo. Pode ser. Se tiver algum problema, eu entro, tá bom? Ok. Com licença, então. Obrigado. Eu vou Obrigado, colocar Marcelo. aqui a apresentação. Bom, estão todos vendo a apresentação na tela? Uma nova visão sobre o controle ambiental no Brasil, ok?
Primeiramente, eu gostaria de introduzir essa palestra levantando, né, uma pergunta e logo trazendo um esclarecimento, né? Por que, afinal, que é importante que a gente tenha uma nova visão sobre os instrumentos de controle ambiental no Brasil, né? A gente vai adiante nos próximos slides, eu vou relacionar que instrumentos são esses, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que é importante, até para aguçar aí a curiosidade de todos, né? Por que que esse cara está vindo aqui dizer que tem que ter uma nova visão sobre o controle ambiental no Brasil? Não está tudo muito bem? Não está tudo funcionando bem? A gente não tem acidentes ambientais, não tem danos ao meio ambiente acontecendo. Por que que tem que mexer com isso, né? Enfim, eu tive a sorte, né, de ter a oportunidade de ter trabalhado em 2 órgãos ambientais, um municipal e um estadual. Estudei esse tema também, né? E formei uma visão, né, com base em informações e com base em experiências que nem sempre, né, a mídia coloca para a sociedade como um todo. E eu tenho feito realmente um trabalho de divulgar isso, porque eu acho importante chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo, né? Hoje em dia, e eu imagino que vocês tenham assistido, talvez, nos noticiários de ontem, que tem uma proposta nova de lei geral do licenciamento para ser votado, enfim, então existem muitas críticas e muitas polêmicas. E isso tem levantado uma luz muito forte em cima do licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos de controle, né? Mas o que me leva a fazer essa reflexão, com base na minha experiência, como eu falei, é que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos de controle ambiental, e eu ouso dizer aqui para essa plateia que nem é o mais importante. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Em que momento ocorrem os danos ao meio ambiente? De vez em quando, esse PowerPoint ele me foge ao controle e ele sai passando os slides. Então, se acontecer isso, eu já peço desculpas. Em que momentos ocorrem os danos ao meio ambiente? Essa é uma reflexão que eu costumo trazer para os meus alunos, inclusive, quando a gente fala sobre isso, né? E que eu acho importante para levar, né, à conclusão desse tema. Os danos ao meio ambiente eles ocorrem em 2 únicas possíveis situações. Tá? Ou nós estamos falando de uma atividade, seja industrial, seja um empreendimento imobiliário, seja a construção de uma ponte ou uma hidrelétrica, enfim, né? que estão licenciadas, né? E os danos podem acontecer fruto de um descumprimento de algum parâmetro, fruto de um acidente ou qualquer outra situação, né? Então, essa é uma situação. A outra situação são as atividades que não têm licença. Então, os danos ao meio ambiente acontecem ou quando a atividade tem licença ou numa atividade clandestina, né? Que a gente também vê muito por aí. Os desmatamentos, né? Atividades de mineração clandestinas, enfim. São só nessas 2 situações que danos acontecem ao meio ambiente. Eu nunca testemunhei, em toda a minha experiência em órgão ambiental, um dano ao meio ambiente que tivesse ocorrido enquanto um analista ambiental de órgão ambiental está verificando papéis ou projetos ou documentos, de modo geral, durante um processo de licenciamento ambiental, né? Os danos ao meio ambiente acontecem em campo, eles não acontecem na repartição pública, eles acontecem lá fora, né? E o que me faz entender que é necessário um novo sistema de controle ambiental são alguns motivos, né? Um deles é esse que eu acabei de falar, porque a maioria dos servidores hoje de órgãos ambientais, e eu conheço um pouco, por ter participado do CONAMA, eu conheço a situação em outros estados também, né? Então, por isso eu trato desse problema como sendo um problema nacional, né? A maioria dos órgãos ambientais tem a maior parte dos seus servidores sentados analisando papel e projetos e assinaturas, fazendo aquilo que muitos chamam de cara crachá, né? Isso é ruim, assim, de forma alguma. Eu vou querer dizer aqui que o licenciamento ambiental e essa parte, vamos dizer assim, prévia, né, de análise que se faz é desnecessária. De forma alguma eu iria dizer isso. Obviamente, é uma parte necessária e importante do controle ambiental. Só que não é a mais importante.
porque, como eu disse, os danos ao meio ambiente estão ocorrendo enquanto os órgãos ambientais estão analisando os processos de licenciamento ambiental. Esse é um ponto. Outro ponto também que eu acho que faz com que seja necessário, pelo menos, rever os procedimentos atuais, é que o sistema que nós estamos usando, e eu vou dizer para vocês sobre, né, muito en passant, sobre esse projeto de lei geral do licenciamento que está para ser votado, que não vai alterar muito, não é uma mudança radical no sistema. Esse sistema ele está assim, sendo utilizado há 50 anos. Eu tenho aqui a doutora Vitória Braille, que muito obrigado, doutora Vitória, por ter participado, porque você não vai deixar eu mentir, porque a doutora Vitória Braille foi a pessoa que foi aos Estados Unidos, no início dos anos 70, aprender como é que se fazia licenciamento ambiental. E o próprio Estados Unidos, e a experiência, né, que na época foi extremamente valiosa e trouxe um ganho aqui para o nosso país em termos de controle ambiental, ela hoje, os Estados Unidos não usam mais o sistema que eles usavam há 50 anos atrás. E nós continuamos aqui discutindo as licenças ambientais, licença prévia de instalação, licença de operação, e, enquanto isso, os danos estão acontecendo em campo e não existe, né, um foco maior que deveria existir no que está acontecendo, né, lá fora. Então, além disso, eu também diria que, mesmo se utilizando de tantas normas e legislações que existem, nós não temos problemas no Brasil em termos de legislação, não falta lei, né? Mas, na área ambiental, existe muito conflito entre normas. Volta e meia, né, vocês que estão sempre antenados devem estar lendo os jornais e assistindo aí na própria mídia tradicional, né? Volta e meia, o Supremo tem que tomar uma decisão para dizer se vale a lei da Mata Atlântica ou o Código Florestal, né? Isso é constante. Então, a gente vive também um momento de insegurança jurídica muito grande. E a insegurança jurídica ela vale para o empreendedor, o que é ruim, né, para quem quer ver o país crescer. É ruim para o analista ambiental, porque muitas vezes ele está sujeito, né, a visões diferentes dos órgãos de controle e coloca os analistas ambientais numa situação muito complicada. E, no somatório dessas duas situações, você tem também o próprio meio ambiente, que não ganha em nada com essa situação de insegurança jurídica. Então, eu acho que é bem claro, né? Até porque, ao longo desses 50 anos, muita coisa mudou, principalmente do ponto de vista do empresariado, né? A doutora Vitória ela conta na entrevista que eu fiz com ela, naquela época, ninguém sabia o que era meio ambiente, então era necessário, diante desse procedimento, desse foco no licenciamento ambiental, naquela época, não se simplesmente analisava papel. O órgão ambiental, a FEMA, pegava o empresário pela mão e levava ele para mostrar como que ele tinha que fazer para evitar que os seus efluentes poluíssem os recursos hídricos, que as suas emissões poluíssem a atmosfera, né? Então, assim, o momento de 50 anos atrás, ele provavelmente fazia com que esse foco no licenciamento fosse o mais importante, porque os órgãos ambientais estavam ensinando os empreendedores, os empresários, as construtoras, a realizar suas atividades poluindo o mínimo possível, causando o mínimo possível de danos ao meio ambiente. Essa não é mais a situação. Hoje, ao longo desses anos todos, criaram-se duas formações universitárias, que é a do gestor ambiental, a do engenheiro ambiental. Então, todos os anos, estão sendo colocados no mercado pessoas profissionais extremamente qualificados, o que não acontecia 50 anos atrás, que estão aí para prestar consultoria para essas empresas, para que elas não precisem mais que o órgão ambiental diga para elas como fazer. Okay? Então, é muito claro que nós estamos falando de momentos muito diferentes, né, o de 50 anos atrás para hoje, e que isso requer, sim, uma mudança de visão. Bem, o que são os instrumentos de controle ambiental, né, que eu falei no início e disse que ia mostrar para vocês? Alguns deles estão relacionados na Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, outros não estão. Esses instrumentos eu relaciono com base na legislação e também com base na minha experiência, aqueles que eu entendo serem importantes. Provavelmente vocês podem ver nos livros aí, outros autores vão relacionar esses instrumentos de forma diferente. Tá? Mas, basicamente, os padrões, por quê?
Se você não estabelece qual é o padrão máximo de emissão, por exemplo, se você não estabelece o que pode e o que não pode fazer, não tem fiscalização, né? Porque só existe fiscalização, só existe infração ambiental porque estão definidos padrões. Então, esse é um dos instrumentos dos mais importantes, que é onde tudo começa, né? O licenciamento ambiental, como eu já falei e já discorri a respeito, o chamado pós-licença, né, que é o momento em que os órgãos ambientais, depois de concedida a licença, vão avaliar se aquilo que foi pactuado com o órgão ambiental no processo de licenciamento está efetivamente acontecendo, né? O monitoramento ambiental, que são os instrumentos que existem aí para avaliar a qualidade da água, a qualidade do ar, inclusive, hoje em dia, tem uso de satélite para avaliar se supressão vegetal está sendo removida em algum lugar, enfim. As áreas protegidas, que são as unidades de conservação, então, a possibilidade da administração pública criar unidades de conservação, né, os parques, as reservas biológicas também são instrumentos de controle ambiental, e o chamado zoneamento econômico-ecológico, que também está normatizado, existe uma lei nacional específica sobre isso, que seria muito importante até para ajudar o próprio empreendedor a saber o que ele pode fazer e aonde, mas, infelizmente, também é um dos instrumentos mais subutilizados de todos aqueles disponíveis para o exercício do controle ambiental. Nós não vamos entrar no detalhe de cada um, mas o pós-licença, que é o foco do meu tema, né? Justamente por entender que todos os danos ao meio ambiente acontecem ou nas atividades licenciadas, né? E isso está dentro do pós-licença, ou nas atividades que são ilegais, que são clandestinas, que também faz parte de um sistema de fiscalização. Então, o meu foco é aqui nesse sistema, tá? Uma grande maioria dos órgãos ambientais não se utiliza desse sistema dessa forma, tá? Aqui no Estado do Rio, e eu frequentemente vou fazer referência aqui porque é onde eu tenho a minha experiência, né? Houve um início de um movimento para que isso ficasse nesse modelo que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, hoje, a diretoria de pós-licença que existe no INEA, ela absorve, né, o acompanhamento de condicionantes, né, que é o setor que vai nas empresas licenciadas e verifica se tudo aquilo que foi pactuado está sendo cumprido, as emergências ambientais, né, que é um setor que tem também, né, uma relevância importante, porque é o primeiro atendimento das emergências, o atendimento de denúncias, naturalmente, né? Hoje isso não está sob a tutela do diretor de pós-licença, mas essa é a minha proposta, que isso esteja tudo acoplado, né? Os programas de autocontrole, né, que são monitoramentos feitos pela própria empresa, né, pelas próprias atividades. Existem hoje sistemas como o Procon Água, né, que são sistemas em que as empresas, ao serem licenciadas, elas fazem um automonitoramento e comunicam, né, muitas vezes até online, para o órgão ambiental, tudo aquilo que está acontecendo. Então, se acontece vamos dizer assim, um descumprimento de algum parâmetro ambiental, se a indústria, em determinado momento, lança um contaminante na água e aquilo é detectado logo ali na saída, né, o órgão ambiental fica sabendo, né, muitas vezes imediatamente ou muitas vezes através de relatórios que são encaminhados depois. Então, isso é um importante instrumento de controle ambiental e que também, né, eu vejo como sendo pouco acionado ainda, né? E o monitoramento remoto também, como eu mencionei aqui, os sistemas de satélite que supervisionam, né, a supressão de vegetação, e toda vez que existe uma alteração que hoje se consegue, inclusive, identificar um desmatamento numa área de 50 metros quadrados, né, tamanho o avanço da tecnologia nesse setor. Então, isso seria da maior valia que os órgãos ambientais passassem a adotar esse tipo de sistema, né? Isso também hoje não está, né, no INEA diretamente vinculado à diretoria de pós-licença, então isso é uma proposta, né, que eu sempre faço, e inclusive também o monitoramento das águas, né, que
o sistema, né, o INEA tem esse monitoramento, mas que também não está subordinado a essa gestão, né? Então, isso, na verdade, é uma proposta minha que está incluída nesse novo modelo de controle ambiental, porque eu entendo que quem deve estar monitorando tudo isso é esse sistema de fiscalização e pós-licença. Tá? Até porque, como eu falei, os danos ao meio ambiente eles são percebidos e eles demandam uma resposta rápida, porque quanto mais se demora para atender um dano ao meio ambiente, mais difícil depois é a recuperação. E como que estão estruturados os órgãos ambientais hoje, né, diante disso, de toda essa mudança, de todo esse panorama que eu acabei de descrever, né? Dentro daquilo que a gente está falando, que a maior parte dos danos ao meio ambiente acontecem em atividades que são geridas, vamos dizer assim, pelo setor de pós-licença, por uma diretoria de fiscalização e pós-licença, ou coisa que valha, a gente deveria imaginar que a maior parte dos servidores estaria nesse setor, né? Só que não. Então, alguns números que eu vou apresentar aqui, que são números que eu pude obter enquanto gestor do INEA, né? Então, esses números podem até não refletir a situação de hoje, mas de 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, pelo menos. Nós temos aproximadamente 4.000 atividades licenciadas, né, no Estado, e aqui eu não estou nem falando daquelas que são, vamos dizer assim, fiscalizadas pelas superintendências, né? Para quem não sabe, o INEA tem a sede aqui no Rio e tem superintendências regionais que fazem o papel, vamos dizer, de mini-INEAs, né? Mas olhando só aqui na sede, né, naquela região territorial que é gerida pelo órgão ambiental aqui no INEA, nós temos pelo menos 4.000 atividades em licenças de operação, né, que estão hoje trabalhando, enfim, com potencial de causar algum dano ao meio ambiente. Né? Atividades sem licença, a gente não sabe, vai descobrindo conforme as denúncias vão chegando. Mas, enfim, elas se somam a essas atividades com licença para definir o que é a demanda de um setor de fiscalização num órgão ambiental. E, voltando aqui, né, para o caso do INEA, o que nós temos hoje em termos de distribuição de recursos humanos? Isso é importante a gente olhar, porque é muito comum, e isso na matéria ontem que eu assisti na televisão sobre a questão do licenciamento, quase todo mundo que critica e que levanta os problemas dos órgãos ambientais vai dizer assim, falta gente, falta servidor, falta fiscal. E, assim, é óbvio que seria muito bom que nós pudéssemos ter um contingente maior de pessoas trabalhando não só nos órgãos ambientais, né, gente, mas na saúde, na educação, enfim, isso é chover no molhado, né? Mas a gente sabe que, diante da situação hoje, muito provavelmente, não se vai haver um grande aumento de estrutura de órgãos públicos, né, daqui para frente. Então, os órgãos têm que se estruturar de forma adequada, aproveitando o melhor que tem em termos de recurso humano. E hoje, né, pegando mais uma vez o exemplo do INEA, que não foge aquilo que é o exemplo da maior parte dos órgãos ambientais, seja do Estado ou dos municípios, ou do próprio IBAMA, você tem pelo menos 240 servidores, analistas ambientais, trabalhando no licenciamento, e não mais que 30 no acompanhamento de licença, na fiscalização. Isso sem mencionar, logicamente, aqueles que hoje, por conta da pandemia, estão exercendo o trabalho em home office, e o servidor que trabalha com fiscalização ambiental, ele em home office não há muito que ele possa fazer. Então, essa proporção ela está até piorada nesses últimos tempos aí de pandemia. Okay? Essa é a situação diante de uma necessidade que eu levantei aqui para vocês, né, de ter um foco no pós-licença. E também num levantamento feito na época, muito assim, né, com base nos dados ali do INEA, foi identificado que para fazer um acompanhamento de pós-licença, com base no que seria uma vistoria por ano de uma indústria licenciada, que nem é necessariamente o ideal, mas enfim, seria necessário pelo menos ter o dobro, né, pelo menos ter o dobro de servidores trabalhando no pós-licença. E no meu entendimento, né, isso é uma questão de simplesmente fazer uma gestão de recursos humanos um pouco diferente do que aquela que é feita hoje. Agora, isso é possível? Né? Como fazer isso? Né? Porque as pessoas
que estão nos órgãos ambientais aí que estão nos assistindo vão dizer, mas, Marcos, o setor de licenciamento do INEA ou da Secretaria de Meio Ambiente do tal município está abarrotado de processos de licenciamento que não tem uma conclusão ou que está sendo avaliado e não há muito como pensar numa mudança, né, em você transferir recursos humanos de um setor para o outro. E aí é por isso que faz-se necessário que as regras e o sistema, né, de licenciamento ambiental, a forma, o procedimento, tenha uma mudança que se adeque mais aos tempos de hoje, que não seja aquilo que era necessário em 1975, quando a FIEMA foi criada. Tá? Então, como aparece nesse projeto de lei geral do licenciamento, que tem a proposta da tal licença ambiental comunicada, que é a licença que é chamada, vamos dizer assim, vulgarmente de licenciamento autodeclaratório, a sociedade chia e grita. Mas que absurdo! O órgão ambiental vai dar uma licença sem fazer uma vistoria? E, nesse caso, nós estamos falando apenas das atividades de baixo impacto, que é a proposta, inclusive, da legislação nova também aqui do Estado do Rio, que vai entrar em vigor em agosto próximo. Aí, diante dessa pergunta, mas como que você pode propor que se dê licença sem fazer uma vistoria antes? Aí eu respondo da seguinte forma: tá, mas e você está satisfeito com um sistema que te dá uma licença que vale 10 anos e durante 10 anos ninguém nunca vai lá ver o que está acontecendo? Não me parece, assim, vamos dizer, razoável, né, que se garanta, vamos dizer, um controle com esse nível, né, de burocracia, com esse nível de tempo, né, de recurso humano sendo utilizado, se, do final das contas, uma licença que leva, às vezes, um ano e meio para ser concedida, depois que ela é concedida, ela passa o resto da vida operando e causando, possivelmente, danos ao meio ambiente, sem que ninguém vá lá ver. Então, assim, é paradoxal esse questionamento mas por quê? Como é que pode? Vão dar licença sem fazer vistoria? Mas ninguém faz esse questionamento. Eu não vejo ninguém perguntar, tá, mas como é que vocês fazem depois que você dá uma licença? Eu imagino, ouso dizer, que vocês, né, que estão aqui nos assistindo e que não são, vamos dizer assim, do meio, né, provavelmente nunca pararam para se perguntar isso. Eu não tenho, vamos dizer, detalhes técnicos e não acompanhei 100% as tragédias lá de Mariana lá e Brumadinho, né, mas, com base no pouco que eu vi e li, eu tenho muita tranquilidade para dizer que o problema ali não foi no licenciamento, foi no acompanhamento da licença. Em algum momento, alguém tinha que estar monitorando a estrutura daquela barragem e não estava. Não estou dizendo que isso pode ter sido o órgão ambiental, pode ter sido a própria empresa, né? Mas o fato é que as duas maiores tragédias ambientais do nosso país não teriam sido evitadas pelo licenciamento ambiental, por mais rigoroso que fosse. E eu aposto que o licenciamento ambiental dessas duas atividades foram super rigorosos e devem ter levado anos, né, até que fosse concedida uma licença. Posso estar errado. Como eu disse, eu conheço en passant o tema, mas muito provavelmente, como a gente sabe da maior parte das atividades que são de significativo potencial poluidor, o licenciamento dessas atividades é extremamente rigoroso, passa por estudo de impacto ambiental, audiência pública, né, o controle dos órgãos ambientais e mais dos órgãos que controlam os órgãos ambientais, né, como o Ministério Público. Então, está todo mundo responsabilizado por aquela tragédia, né? Mas ninguém pergunta de quanto em quanto tempo o órgão ambiental avalia aquilo ali, quem está indo lá, e a mesma coisa para todas as outras atividades que acontecem no Brasil como um todo. E nós estamos falando dessas de significativo impacto ambiental, mas no coletivo de todas as atividades de impacto menor, os danos cumulativos e sinérgicos eles podem ser tão grandes quanto aqueles causados por um empreendimento como esses de mineração. Então, gente, passando logo aí para o como fazer, e até porque eu acho que é importante deixar aqui o tempo para as pessoas se manifestarem, não quero tomar o tempo todo com a minha palestra, abrir o sistema de auditoria
né, o acompanhamento de licença para absorver o capital humano capacitado que está fora do órgão ambiental. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu falei aqui que, ao longo desses anos, vários profissionais foram lançados no mercado, como gestores ambientais, né, engenheiros ambientais e outras profissões, que têm a capacidade de fazer essa auditoria. Ah, mas, Marcos, não tem como botar esse pessoal todo dentro do órgão ambiental. É lógico que não. Mas a gente tem que começar a receber a informação desse pessoal, né? E quando eu falo a gente, eu estou falando dos órgãos ambientais, e aceitar como, pelo menos, parte desse sistema de monitoramento e pós-licença. Não quer dizer que o órgão ambiental vai simplesmente acreditar em tudo que estão nos relatórios de auditoria. Mas hoje, como é que funciona isso? Né? E, mais uma vez, com base na minha experiência, as empresas de maior porte, que têm seus próprios serviços de auditoria ambiental, que têm as suas consultorias, fazem todo um levantamento, periodicamente, de 6 em 6 meses ou anualmente, e fazem um baita de um relatório desse tamanho e entregam para o órgão ambiental. O órgão ambiental simplesmente recebe e diz que recebeu. Agora, o órgão ambiental não acredita naquelas informações e, por isso, eles se propõem a fazer as vistorias. Tá? Então, acaba sendo todo um trabalho, né, todo um esforço de levantamento, né, de auditoria, que não está sendo aproveitado, no meu modo de ver, né, e acho que isso não é demérito aqui dos analistas ambientais ou de quem está trabalhando. Eu acho que isso faz parte de um sistema, né? Hoje, o analista ambiental ele sofre com a pressão, né, especialmente do Ministério Público, dos órgãos de controle de modo geral, porque se ele simplesmente hoje acredita em tudo que é informado para ele e não faz a verificação item por item daquilo, né, ele pode ser, sim, acusado, enfim, sofrer penalidades, né, e isso decorre exatamente dessa percepção que a sociedade tem, que não se pode acreditar no consultor ambiental, no gestor ambiental, nas empresas. Né? A gente, infelizmente, vive num país que vive uma crise de desconfiança. Né? Aqui no Brasil não se acredita no empreendedor, né? Acredita sempre, parte do princípio que o empreendedor quer burlar as regras, né, do meio ambiente, enfim, e de modo geral. E aí, se a gente continuar nesse sistema, realmente não vai haver grande mudança. Então, é preciso superar esse paradigma, né, de alguma forma, trabalhada. Né? E aqui eu aponto o modelo que hoje é utilizado no sistema europeu. Tá? A doutora Vitória Braille, ela é uma estudiosa desse tema aí. Eu até vou solicitar que, no final da minha apresentação, ela até fale um pouco mais sobre isso. Né? Lá você tem os sistemas de índices voluntários, né, de ambiental, de sustentabilidade, e que os próprios empresas, né, que conseguem fazer, vamos dizer assim, aquele extra, não só estão cumprindo as normas, mas estão fazendo aquele extra, né, elas ganham, vamos dizer assim, um tratamento diferenciado. Né? Isso é importante, isso é o sistema europeu hoje em dia. Então, é importante começar a olhar para fora e ver o que está sendo feito lá fora, né? E também criar os instrumentos autodeclaratórios, como eu acabei de falar, porque, a partir do momento que você tira do analista ambiental o de licença, né? Aquele papel de ficar vistoriando, fiscalizando, não, verificando assinaturas e licenças e tal, e você joga uma responsabilidade. Olha, o empreendedor agora, quando ele dá entrada numa licença, ele assina um termo. E isso é a lei nova que tá para entrar em vigor, o decreto 46.890, aqui no estado do Rio. O empreendedor ele vai assinar um termo dizendo que tudo que ele está falando é verdade. E se alguma coisa ali não for, tem que haver punição exemplar. Né? E aí, a partir daí, você ganha o quê? Você ganha tempo para que um servidor de órgão ambiental, um analista, que às vezes tem... eu vi isso acontecer, isso me frustrava muito, um analista ambiental que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazendo cara crachá de assinatura de responsável técnico, vendo ART, enfim, uma série de documentos que são meramente burocráticos, né? E você pega uma pessoa extremamente qualificada e põe para analisar papel. Uma pessoa que poderia estar em campo, que poderia estar estudando, conhecendo novas medidas, né, de mitigação de danos. Então, isso só vai ser possível quando os órgãos ambientais começarem, sim, a criar instrumentos de licenciamento autodeclaratórios. Não tem muito como fugir disso. Né? Não faz sentido
uma pequena confecção de 25 funcionários, de 30 servidores, que que se submete a um licenciamento ambiental que leva 5, 6 meses, que tem toda uma série de documentos enfim, papéis que têm que ser analisados. Ainda mais se nós tivermos aí o zoneamento econômico-ecológico implantado, porque, a partir de um zoneamento econômico-ecológico implantado, o próprio órgão ambiental, quando olhar o endereço, o local onde aquela empresa pode se instalar, ele pode ver se aquele local é adequado do ponto de vista ambiental, tá? E, pelo menos, supera essa questão, né? Ele não precisa fazer uma vistoria para saber se está numa área de preservação permanente, se está dentro de uma unidade de conservação, né? Isso tudo pode ser superado com um zoneamento, né? Que, inclusive, facilita o próprio empreendedor, antes dele fazer seu investimento, ele saber se ele está se propondo a instalar num local adequado do ponto de vista ambiental. Enfim... Marcos? Pois não. Já está concluindo? Sim. Estou partindo para a conclusão. Investir em ferramentas de inteligência no monitoramento da qualidade ambiental, porque isso é um investimento que supre, né, a demanda do recurso humano, como o que eu falei do programa de monitoramento por satélite, que aqui no Rio tem um programa chamado Olho no Verde, né? Então, isso evita os deslocamentos de fiscal que vai para atender uma denúncia e, quando chega lá, vê que não era exatamente um desmatamento, era alguma outra coisa. Enfim, essas ferramentas elas devem fazer parte cada vez mais dos órgãos ambientais, incentivar os programas de automonitoramento, né, dentro de tudo aquilo que eu falei, né, monitoramento por satélites, como eu já falei aqui. E são essas, né, basicamente, as ideias que eu acho que precisam. Eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa ficar cobrando um pouco mais disso do que ficarmos indo na vibe do que a mídia tradicional fala para a gente, que o licenciamento ambiental é aquilo que vai salvar a gente da perda de qualidade ambiental. Enfim, eu quero terminar agradecendo aí mais uma vez e dizendo que estou aí à disposição para as perguntas, para esclarecer as dúvidas, tá? E tenho todo um trabalho aí que está disponível no meu canal no YouTube, Marcos Lima Ambiental, no Instagram também. Então, quem quiser pode me acompanhar lá e a gente continua esse bate-papo aí, que para mim é sempre um prazer. Obrigado aí, presidente. Obrigado, Marcos. Eu quero solicitar que quem quiser fazer perguntas ou qualquer tipo de colocação a respeito da palestra que foi passado, tirar dúvidas, que levante a mãozinha, utilize a mãozinha para que possamos ver quem quer interagir. Pela questão de tempo, provavelmente não conseguiremos, se for... A doutora foi citada diversas vezes, reconhecidamente. Eu gostaria muito da intervenção dela, mas eu quero falar para você, Marcos, que o Rotary ele terá, a partir de 1º de julho, uma nova área de atenção e de atuação, que é o meio ambiente, a sétima área. Então, dentre outras, o meio ambiente passará a ter uma atenção especial do Rotary Internacional em todo o mundo. Eu sou servidor da área de controle, então eu sei que das interferências que podem haver, do que indiretamente podemos estar sendo alvos. Eu passei em períodos de auditoria sem carro para poder ir para a rua fazer auditoria. Então, era bem isso que você está falando, era só olhar papel. Então, diz alguma coisa, mas tem que ser mais efetivo, tem que ir a campo, né? Agora, eu queria, antes de passar aos outros, eu queria só... Não, você me responda se ficar confortável. Que também nós sabemos e lemos que as interferências
não é? Por mais que você tenha falado da grande mídia, as interferências também nessa área ambiental, interferência de governo, interferência política. Se você se sentir confortável de falar sobre isso, pode falar. Se você achar que não deve, também não tem problema nenhum. E deixa eu ver aqui, além da doutora, tem muitas mãozinhas levantadas. Eu vou pedir vênia aos companheiros de Rotary para que a gente seja bem amigável aos visitantes. Então, vou primeiro te dar a oportunidade de responder e depois pedir uma fala da doutora Vitória. Então, Gustavo, eu não vou me furtar a responder, não, de jeito nenhum. Eu acho que é importante, sua pergunta é extremamente relevante. E a verdade é o seguinte, as diferentes gestões, né, têm graus maiores e menores de influência no setor, enfim, nas diversos setores da administração pública, mas eu com toda sinceridade, com base na minha experiência na área ambiental, o que acontece, né? Nenhuma licença ambiental, por exemplo, ela é concedida se não tiver um parecer de um técnico assinando. Tá? Então, essa interferência na área ambiental ela é bem mais difícil. Né? Logicamente que, quando o político, né? Porque o cargo, né, de secretário, de ministro, enfim, ele é um cargo político, ele vai ali para fazer a gestão com base na diretriz, né, do chefe do executivo. Mas isso quando é feito de uma forma, mesmo que seja para implementar a política daquela gestão, mas respeitando o técnico, o profissional, né, o concursado, ou mesmo aquele que não é concursado, mas exerce uma função técnica, isso é uma característica peculiar do órgão ambiental, de modo geral. Né? Quando você analisa os órgãos ambientais por aí afora, você vê que tem muita gente que, mesmo ocupando cargos que não são concursados, são cargos, os chamados cargos de confiança, eles se mantêm, né, por conta do seu histórico, do seu conhecimento. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, naturalmente que as influências políticas elas podem prejudicar, sim, mas eu ainda acho que, pelo menos na área ambiental, isso fica muito resguardado aí por conta da qualificação técnica, né, e da responsabilização que os técnicos sofrem quando fazem alguma coisa, vamos dizer, entre aspas, errada. Respondi bem a pergunta? Ok. Obrigado. Se a doutora Vitória Braille aceitar o nosso pedido para fazer uso da palavra. Nos ouve, doutora Vitória? Acho que não, né? Será que eu caí? Não, né? Não, estou ouvindo alguém. Aqui. Ela não... Parece que o microfone dela não está com algum problema, não aparece como se ela tivesse microfone. Poxa, que pena. Então, eu passo a palavra ao Cristiano. Cristiano, por favor. Boa tarde a todos. Marcos, pois não. Olhando essa distribuição de funcionários que você apresentou, 240 na parte do licenciamento no escritório, será que não cabe também uma análise em relação à produtividade desse processo, com estabelecimento de indicadores, enfim, para tentar otimizar todo esse processo e ganhar tempo e liberar gente? Quer dizer, não só a questão, tudo isso que você abordou, eu concordo, mas, além disso, eu não vi nas tuas propostas nada em relação a uma otimização de processos de produtividade na análise de papel no escritório. Com certeza, Cristino, você tem toda a razão, e isso deveria ser um trabalho contínuo dos órgãos ambientais. Eu posso dizer para você que, durante a nossa gestão, né, e eu
estou vendo aqui na plateia, tem uma outra representante da gestão, enquanto que eu estive no INEA, que é a Mariana, doutora Mariana Palagano, né? Inclusive, na época, ela foi diretora de licenciamento. Nós tínhamos todo um trabalho de incentivo, vamos dizer assim, e de definição de metas de licenciamento, até porque, Cristino, quando eu assumi a presidência do INEA, foi feito um levantamento a partir de uma consultoria contratada, né? Isso a partir justamente de uma matéria do jornal que dizia que o INEA tinha 4.000 processos que estavam parados, né? Aí nós fomos fazer uma consultoria para levantar exatamente que número era esse, e, para nossa surpresa, não eram 4.000, eram 18.000. E a partir dessa constatação, passou a ser realmente uma das prioridades daquela gestão diminuir esse número, porque, naturalmente, nesse número de 18.000, tinha muito processo que simplesmente estava ali já sem condições de ser aprovado, ou muita coisa que o próprio empreendedor tinha desistido, era questão de arquivamento, né? Assim, não eram 18.000 processos que tinham 18.000 empreendedores aguardando uma licença. Muitas dessas já tinha, vamos dizer assim, alguns empreendimentos ao longo dos anos também passaram a ser licenciáveis por municípios. Então, nessa triagem também muita coisa foi feita. Mas, enfim, de fato, quando a gente foi fazer esse trabalho, a consequência foi também fazer um trabalho para identificar exatamente a eficiência, né? Foram tomadas medidas para melhorar procedimentos, né? E, sim, para identificar a performance, né? A eficiência, a diferença entre um e outro servidor, até também, porque o que acontece, gente? Assim, eu tenho muitos anos aí de gestão de pessoas, mesmo antes de órgão ambiental, e as pessoas têm perfis, né? Geralmente, quando você fala de órgão público, é raro você ver um setor de recursos humanos, né, que faz essa análise, que tem essa preocupação. Na nossa gestão, nós criamos uma diretoria de gente e gestão no INEA, que foi uma inovação, segundo as consultorias nos falaram. Nós fizemos isso orientados pela ciência, né, pela ciência de recursos humanos, de gestão pública, que foi a primeira diretoria de gestão de pessoas em qualquer órgão público que eles tinham conhecimento. Enfim, não estou aqui também para ficar me gabando nem nada, não, mas, assim, para responder a sua pergunta, eu tenho certeza absoluta que todos os órgãos públicos, de modo geral, e os ambientais não são diferentes, carecem de uma avaliação melhor sobre o perfil das pessoas. Será que aquele cara que está analisando o papel não é um cara que tem perfil de campo? Porque tem gente que tem perfil de campo e tem gente também que não tem, né? Será que aquele cara que está indo a campo, ele não tem a menor vontade, gosto, ele gosta de analisar papel, né? Esse levantamento, essa pesquisa interna, ela tem que ser feita, né? Isso vale para o serviço, né, público, assim como vale para a iniciativa privada. Você tem que saber se você está explorando da melhor forma, explorando entre aspas, né? Se você está aproveitando da melhor forma os seus recursos humanos. E eu posso dizer que você tem toda a razão. Tem muito desvio de função, né? Não no sentido da ilegalidade, mas do potencial da pessoa, que acontece, e isso passa batido porque, né, não existe justamente alguém tendo essa visão dentro de um setor de recursos humanos. Os recursos humanos dos órgãos públicos geralmente é só para ficar levantando aposentadoria, férias e tal, é uma coisa meramente cartorial, né? E então isso eu eu tenho certeza que contribuiria bastante também, Cristiano. Obrigado. Ok, concordo que esse estudo tem que ser de RH, não de DP, né? Exatamente. Não é fácil, não. Eu vou pedir licença aos companheiros Márcio e Áureo, que são do Rotary da Tijuca, e, pelo andar da hora também, eu vou conceder a palavra de interação ao Luiz Eduardo e ao Anderson, e aí a gente encerra a interação, até por conta do andamento do nosso horário. Então, primeiro, o Luiz Eduardo, por favor. Bem, presidente Gustavo, demais companheiros, meu caro Marcos Lima, parabéns.
Parabéns. Eu acabo de descobrir que eu não sou louco, porque se eu sou, você também é, porque nós pensamos exatamente da mesma maneira. Quer dizer, a gente está preocupado com o licenciamento, mas não com o acompanhamento daquilo que a gente licencia. E é por isso que as coisas degringolam, porque você faz tudo bonitinho, ou compra um papel, ou compra um estudo de impacto ambiental, bem ou mal, não estou aqui querendo também criticar só as empresas, porque se elas compram, é porque alguém lá dentro se vende, da mesma forma que você teve alguns anos no CONAMA. Eu tive 7 anos aqui no CONSEM, em São Paulo. Eu sou daí do Rio, mas moro aqui em São Paulo há muitos anos. E pô, é um absurdo as coisas que a gente vê. E aí ninguém acompanha nada. Então, e aí agora está preocupado com uma lei. Veja bem, esse projeto-lei que está sendo discutido aí, ele é de 2004. 2004, se eu não me engano, era governo ou final de Fernando Henrique, início de Lula, ou por aí, eu não sei. Mas não é coisa de agora, né? E ficou julgado para escanteio esse tempo todo. Agora aparece isso. Por que será? Então, olha que muito legal, muito legal. Eu quero te parabenizar muito a sua franqueza, a sua objetividade e a realidade do que você acaba de expor, né? Porque não tem como a gente ficar só questionando o licenciamento e aí licencia e abandona. Eu vejo isso em várias entidades, né? Várias entidades. Eu sou um crítico quanto mais desse tipo de coisa. Eu faço parte do Comitê de Bacia do Paraíba aqui, e, por exemplo, no comitê acontece isso. O cara vai lá, entra com um projeto, coisa e tal, é aprovado, pô, aí dá o dinheiro para o cara e acabou, ninguém sabe. Daqui a pouco ele volta de dinheiro que não deu para confirmar. O que ele fez com o dinheiro? Ninguém sabe, porque ninguém acompanha nada. Mas na hora de fazer o processo é tudo burocrático, né? Mas tudo bem, isso primeiro era o que eu queria te dizer. Parabéns, parabéns. E eu estou vendo que eu não sou o único que penso desse jeito. Mas uma coisa que tem me preocupado, inclusive eu publiquei um artigo sobre isso já uns 6, 8 anos atrás, quer dizer, a nossa Política Nacional de Meio Ambiente ela é de 81. Você lembrou bem dos primeiros estudos de impacto ambiental, que o primeiro foi lá o Sobradinho, né? E com forte influência de interesses externos que, para financiar os trabalhos no Brasil, os grandes projetos, tinham que justificar a questão ambiental. E a nossa lei foi feita nessa pressão, né? Pô, nós estamos em 2021, 40 anos depois. A lei é a mesma. Não pode ser. As coisas mudaram, o procedimento ambiental mudou, a realidade ambiental mudou, a política mudou, tudo mudou. E por que a gente continua se mantendo dentro dos preceitos de um diploma legal, fora de época e com interesses outros daquela época que não são verdadeiros para hoje? Será que eu estou louco mais uma vez ou você concorda comigo? Essa política nacional de meio ambiente ela precisa ser adequada? Essa é a pergunta. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Luiz Eduardo, primeiro, obrigado também, porque eu todo dia preciso me reafirmar que eu também não sou louco. Porque a gente, assim, quando houve o final da gestão, onde eu participei, nós fizemos nessa tentativa de implementar certas coisas, foi passado para quem assumiu toda essa preocupação, né, e aquilo que, né, poderia ser, vamos dizer assim, dado continuidade, né? Mas a gente tem esse problema nas gestões, né, e aí tem a ver com questões políticas também, que o Gustavo lembrou bem. Infelizmente, o problema de descontinuidade ele afeta sobremaneira essas coisas, quer dizer, tudo aquilo que foi percebido, né, porque assim, eu nunca chego em nenhum cargo que eu sou, né, ao qual eu sou confiado, e já com propostas de mudança. A gente percebe, observa as coisas e chega a conclusões. Aí, quando troca de cargo, vem uma outra pessoa e vai querer perceber e tirar outras conclusões, partindo do princípio que as conclusões do seu antecessor estavam todas erradas, aí fica complicado. É bem isso.
Eu concordo com você, e para finalizar minha resposta também, que é para ver se dá tempo todo mundo falar, a Política Nacional de Meio Ambiente, é o que eu falo exatamente isso. Enquanto o pessoal está preocupado com o projeto de lei geral do licenciamento, se você pegar a Política Nacional de Meio Ambiente, você vai ver que o licenciamento é um item dos diversos, acho que 10 ou 15 instrumentos. Então, assim, tanto foco em um dos instrumentos, né, e toda uma gama de coisas, instrumentos novos que são disponíveis e que deveriam estar na Política Nacional do Meio Ambiente, pagamento por serviços ambientais, enfim, uma série de outras coisas que a modernidade trouxe, e nós estamos aí com uma Política Nacional do Meio Ambiente de 40 anos. Então, eu concordo com você, eu planto sempre essa sementinha quando eu tenho oportunidade, como estou falando com vocês, e eu te recomendo isso, Luiz Eduardo. Plante essa sementinha também, que de vez em quando você vai encontrar um ou dois que vão concordar com você, e isso é assim que funciona no processo evolutivo, não tem jeito. Tá? Valeu, e é isso que eu tenho feito mesmo. Valeu. É isso aí. Só porque eu identifiquei aqui na plateia um camarada aí com quem eu trabalhei há muito tempo, mas eu acho até que... não está aqui ainda, o Aureovaldo Lino. Aureovaldo Lino, se você é o Aureovaldo Lino, que trabalhou comigo lá na Dentsply, em Petrópolis, na área de logística, eu faço aqui minha saudação, muito bom te ver aqui, fico feliz de ver você aqui participando de um evento que nunca ia passar minha cabeça que eu ia esbarrar com você aqui. Então, espero que dê tempo aí de você falar, que está com a mãozinha levantada. Presidente, devolvo a palavra aí. Valeu, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. O Áureo é nosso associado mais recente do Rotary Tijuca. Então, ele é companheiro nosso aqui do Rotary. Se não me engano, o Luiz, quem que acabou de fazer a pergunta, o Luiz Eduardo, ele fez uma palestra recente sobre o Vale do Paraíba, não é isso, Luiz? Inclusive, ontem eu fiz no Rotary Club Resende, Campos Elíseos, né? E tenho feito outras em todo o distrito, aí, nesse mesmo tema, né, digamos assim. Isso. Eu não pude ver ontem porque nós tivemos uma reunião interna, mas se tivesse gravado depois, você pode mandar para mim, não tem problema não. Eu vou passar a palavra ao Anderson, mas vou pedir que seja breve, tanto o Anderson quanto o Marcos, para responder. Ainda temos algumas coisas protocolares e nosso tempo já está estourado. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Faço todas as palavras do Luiz Eduardo com relação às questões colocadas aí ao Marcos. Parabéns pela sua apresentação, muito importante, porque hoje eu sou desenvolvedor de negócios da maior empresa de tratamento de resíduos de saúde do Brasil, empresa chamada Serve Oeste, não sei se alguém aí conhece. E um dos grandes entraves que nós temos para a aceleração do crescimento da empresa são as questões de licenciamento ambientais. Não só os licenciamentos, mas também os seus aditivos, que eu chamo de aditivos. No INEA eles colocam o nome de averbações, né? Porque os sistemas vão se aperfeiçoando, vão mudando, e eu tenho hoje 3 averbações para uma única unidade para ser liberada e não libera. Isso traz problemas junto aos clientes, que você precisa comprovar que você, através da licença, que você está correto, e fica aquela questão de protocolo e demora, né, da solução. Então, é onde a gente sabe que a questão da deficiência humana, né, do déficit humano, mas eu acho também, concordo muito bem, que parte disso é o modelo de gestão do processos, né, que precisam ser reestruturados. As suas colocações aí nessa reestruturação batem realmente também com a minha opinião com relação ao que precisamos avançar, né? Precisamos fiscalizar mais e burocratizar menos. A pergunta que eu lhe faço primeira, são 2, se me permite. Essa mudança estrutural, ela está por vir? A segunda seria aí agora para
de forma geral, o Rotary ele está em todos os lugares. No Rotary temos profissionais aqui mesmo nessa pequena tela, dá para se ver que existe aqui profissionais com conhecimento na área ambiental. Eu nem me considero um especialista na área ambiental, porque é uma área muito ampla, né? E ninguém conhece quase nada na área ambiental com relação às partes legais. Enfim, mas eu acredito que o Rotary, dentro dessa área nova de enfoque, deveria estar junto aos conselhos ambientais, seja municipal ou mesmo estadual. Eu acho que fica aí uma sugestão para que nós procuremos os nossos conselhos municipais, estaduais, e que o Rotary faça presença, porque temos pessoas de alto nível que pode também ajudar nessa condução das questões ambientais. Então, a pergunta que eu fiz com relação à mudança estrutural e o que também, Marcos, você acredita da participação do Rotary dentro dos conselhos, participando do desenvolvimento de novos modelos, ou para que a gente possa desenvolver o país sem criar problemas, né, ambientais, sem impactos ambientais. Obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade. Ok. Anderson, vou começar pela segunda pergunta. Se tem uma das coisas que a pandemia trouxe, que eu acho que vai ser um legado, é justamente a facilidade para a participação popular, né, nesses espaços democráticos, né, de discussão, como os conselhos, como os comitês de bacia, né? Então, eu entendo que fica mais fácil hoje para as entidades, para os setores, para as ONGs, enfim, para o cidadão, de modo geral, participar. E eu recomendo muito, porque muitas coisas passam despercebidas da sociedade também, porque as pessoas não participam ou têm dificuldade de participar. E agora nós vamos ter, hoje, essas reuniões, a maior parte delas já permite a participação online, né? Agora, quanto à conveniência do Rotary participar, eu vou deixar para o presidente responder depois. Mas, desde já, Gustavo, diante do que você comentou sobre a intenção do Rotary de atuar mais na área ambiental, eu também me coloco à disposição aí para ajudar ou aconselhar naquilo que for necessário. Tá? E com relação à estruturação, Anderson, eu te diria o seguinte: hoje eu percebo que a maior parte dos órgãos ambientais, pelo menos os estaduais, eles estão com essa preocupação, sim, né, de aumentar o foco no pós-licença, né? Mas eles ficam amarrados porque qualquer mudança dessa, qualquer regra nova que um estado ou um município crie para conceder uma licença autodeclaratória, isso gera uma grita muito grande, isso gera uma rejeição muito grande por parte da sociedade por não conhecer tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, assim, isso torna muito mais difícil. Daí, o que eu acho que poderia ser o grande ganho, né, Luiz Eduardo, do processo legislativo hoje, se ao invés desse projeto de lei geral do licenciamento nós tivéssemos um projeto novo sobre um sistema de controle ambiental abordando o licenciamento, o pós-licença, o monitoramento e tudo aquilo, né, que eu coloquei aqui como sendo instrumentos, talvez nós tivéssemos um ganho muito melhor e talvez saísse alguma coisa lá de Brasília que fosse fazer diferença. Eu fico muito preocupado, né, falando desse projeto de lei, porque ao longo desses 50 anos, embora a gente ainda esteja num modelo antigo, a maior parte dos estados avançou e criou sistemas e instrumentos, né, que quebram um pouco essa questão antiga e burocrática, né? E o meu medo é que uma lei geral do licenciamento, de cima para baixo, possa derrubar tudo aquilo que os estados avançarem, porque eu posso falar sem medo de errar. Quem sabe licenciar hoje são os estados e os municípios, porque licenciam 95% das atividades potencialmente poluidoras. Mas esse seu medo, me desculpe interferir, tem acontecido, infelizmente. É verdade. Isso é triste. Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcos. Peço ao companheiro, infelizmente, teria o Áureo e o Márcio Rocha para interagir. Se quiserem colocar as questões no chat, depois a gente captura e manda para o palestrante e ele responde. Também pode ser via
como vocês estão meu companheiro de rota, ele pode mandar para o meu zap que eu repasso para ele. Peço ao companheiro Marcelo que disponibilize a tela do certificado do nosso palestrante de hoje. Não, Luciano foi da semana passada. Que eu acho até que o Marcos conhece, né? Sim, sim, eu conheci recentemente, um excelente gestor, fiquei muito bem impressionado com ele, né? Lá, o Secretaria do Clima de Niterói, né? Isso. Bom, também, enquanto o Marcelo vai colocando na tela, agradecer aos 43, parece que foram 43 pessoas participantes da reunião, um número 47, excelente. 47. 47, viu? Excelente. Maravilha. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, aos companheiros. Agradecer ao palestrante por essa disponibilidade de nos passar conhecimento. Eu já vou lhe dar a palavra, esperando o Marcelo aí achar o seu certificado. Enquanto isso, eu peço para adiantar que o Melilo faça a apresentação, Melilo. Então, das estatísticas da reunião, você pode fazer? Claro. Boa tarde a todos, companheiros, amigos, convidados. Parabéns, Marcos, mais uma vez, mais uma excelente palestra que a gente tem aqui no Bom para Valer. E olha só, já justificando, né? Já apareceu o certificado. Parabéns, a gente vai te passar isso em mãos depois. Obrigado. Desses 47 presentes, nós tivemos 18 convidados e 29 rotarianos. Dividido por gêneros, nós tivemos 28 masculinos e 19 femininos. Uma coisa curiosa dos convidados foi meio a meio, 9 convidados masculinos e 9 femininos. A gente tem que fazer mais isso no Rotary, né? Dividir melhor o nosso gênero. São 15 clubes, 4 presidentes e 7 governadores. Mais uma vez, parabéns a todos, fiquem com Deus e tenhamos uma excelente semana. Obrigado, Melilo. 18 convidados é um número excelente, viu? Eu acho que muito pela sua palestra, pelo tema, viu, Marcos? Pelo seu network. Eu quero aproveitar a presença desse número expressivo de pessoas e dizer que o Rotary da Tijuca ainda terá, nesse período que se encerra em 30 de junho, outros temas de palestrantes que julgo eu serem excelentes. Se me permitem, no dia 19, agora, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No dia 26, o Museu Nacional Vive. Isso terá a palestra do diretor-geral do Museu Nacional. E, em junho, já, Psicologia Fiscal, com a Procuradora da Fazenda Nacional. No dia 9, falaremos, como nós somos Rotary da Tijuca, falaremos da Grande Tijuca. No dia 16, teremos a presença do futuro governador 2023-2024, Pedro Dalboni. No dia 23, encerrando aí para nós com uma apresentação de palestra, a governadora Cassima. Então, ela deve fazer um resumão aí do que foi o período dela. E no dia 30 de junho, aí é o meu resumão do que foi esse período na presidência do Rotary da Tijuca. Então, estimo que teremos ainda excelentes encontros até o final de junho. Agradecendo mais uma vez a todos, quero, em especial, ainda próximo, passado, desejar a todas as mães presentes à reunião um feliz Dia das Mães, que foi domingo passado. Dizer que hoje é o dia do enfermeiro e da enfermagem,
profissionais de grande valor, que nesse período de pandemia têm dado a vida realmente para socorrer a todos nós. E hoje é um dia especial a um dos nossos companheiros que faz aniversário, como ele disse, 7.3 turbinado, Júpiter Padrão. Encerro a nossa palestra pedindo concedendo mais uma vez as suas considerações finais, e depois o Marcelo encerra colocando a nossa bandeira nacional e parte do hino. Quer fazer alguma colocação final, Marcos? Por favor. Só tenho que agradecer, Gustavo, e pelo menos também me colocar à disposição aí, como eu falei já, para ajudar aí no que for necessário no processo de vocês de se aproximar mais do tema ambiental. Para mim vai ser um prazer, né? E quem quiser, né, talvez conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre essas propostas e tal, acho que pode me procurar aí tanto no Instagram ou no meu canal do YouTube, no Twitter, sempre como marcoslima.ambiental. Ok, obrigado. Marcelo? Vou aqui no manual tocar o sino também, Marcelo. Reunião oficialmente encerrada, todos podem abrir seus microfones.